Fala comigo, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Negócios Globais. Quem vos fala é Thiago Armentano e hoje vamos falar sobre 4 empresas de computação quântica que são negociadas na Bolsa de Valores, que podem trazer uma baita disrupção para o mercado como um todo, já que a computação quântica é o futuro da tecnologia que envolve tudo aquilo que a gente usa no dia a dia, tanto a parte de aplicabilidade na nossa pessoa física quanto para as empresas, já que um computador quântico ele tem uma capacidade muito superior do que um computador comum. Então a gente vai falar sobre 4 empresas que podem ser disruptivas e podem mudar o mercado como um todo, tá? Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve clicando aqui embaixo, ative as notificações e, óbvio, já deixa o like no vídeo para mostrar que esse vídeo é relevante. Primeiro de tudo, o que a gente vai discutir aqui? Qual que é a diferença da computação quântica, né, de uma empresa quântica para uma empresa de computação comum? Primeira coisa de todas que a gente tem que entender o que é um bloco fundamental. Eu já vou falar quais são as principais empresas, mas antes é importante que vocês entendam as diferenças de o que vai ser disruptivo e por que essas empresas que a gente vai trazer aqui podem ser a grande mudança no cenário global como um todo. Não estou nem falando de investimentos propriamente dito, tá? Já que são investimentos bem arriscados, não sugiro que coloquem o dinheiro de vocês em algo tão arriscado agora. Primeiro entendam a tese e se faz sentido, tá? Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o que é um qubit, que é um bloco fundamental da computação quântica, assim como o bit ele é bloco ele é um bloco fundamental da computação clássica. Para vocês terem uma ideia, né? O que são os bits na eletrônica? Né? Fiz engenharia elétrica e tive vários módulos de eletrônica dentro do curso, já que tem a parte de eletrônica de potência, tem eletrônica analógica, eletrônica digital, e basicamente na eletrônica digital a gente tem o bit, que é o 0 e o 1. Já na computação quântica, a gente pode ter o 0, o 1, e a gente pode ter o 0 e o 1 ao mesmo tempo numa superposição que eles chamam. E basicamente, imagine que dentro da física clássica, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, vocês já devem ter ouvido falar disso. Mas quando a gente vai para a física quântica, o olhar da pessoa, né? Vamos falar de pessoas, o seu olhar, ele vai fazer com que a partícula, com que o objeto, ele esteja em lugares diferentes, em posições diferentes, assim, trazendo, óbvio, para um entendimento mais padrão. Já na física clássica, não. Se você olhar aquilo, ela tá ali. Se você olhar aí, ela tá ali do mesmo jeito, tá? Mas na física quântica, não. O olhar muda o objeto. Basicamente é assim. Então, quando a gente olha pro qubit, que pode representar o que é os bits quânticos, a gente tem uma infinita combinação dentro desse cenário. E é por isso que a computação quântica torna a coisa tão maluca e por conta de algo muito poderoso. A gente tem diversas possibilidades dentro de uma única coisa, tá? Várias combinações simultaneamente, independentemente, diferentemente como a gente tem na física clássica. Já dentro desse raciocínio, a gente tem um negócio chamado de interferência quântica, que permite que o computador ele reforce as respostas certas e cancele as erradas. E é fácil de usar isso na parte de ondas, quando a gente soma ou anula um componente, tá? Basicamente, sim, eu estou trazendo algo mais técnico aqui para vocês entenderem como que essas empresas elas vão poder ser disruptivas. E aí a gente tem algumas diferenças também na parte hardware. Quando a gente tem um computador tradicional, a gente tem os transistores, tem os chips de silício e eletricidade. E tudo opera numa temperatura ambiente, que é o que vocês utilizam aí em casa e tem um custo baixo também de manutenção. Agora, diferentemente do computador quântico, que cada empresa, né, falando das empresas que a gente vai trazer aqui, elas podem trabalhar em tipos diferentes de qubits, que tem os ion key, que são íons que são aprisionados com os lasers, deixando um pouco mais técnicos. A gente tem os qubits de supercondutores, que operam a temperatura ultra baixas, menos de 200 graus Celsius.
A gente tem os annealing, que eles chamam, os supercondutores, e a gente tem as fotônicas, que são basicamente feixes de luz dentro de ondas eletromagnéticas. Tudo isso é muito técnico, mas eu estou trazendo aqui as diversas possibilidades para vocês entenderem como esse sistema é muito mais complexo e a manutenção também é muito mais cara desses tipos de empresa, e é por isso que o nível de CAPEX delas é muito elevado, tá? Então entendam que dentro dessa perspectiva de CAPEX elevado, quando a gente avalia uma companhia, a gente vai ter, todas elas se enquadram nisso, muito investimento para não saber quando que o retorno vai voltar. Beleza? Também temos a parte de software que muda bastante, né? Na computação clássica, a gente tem as linguagens comuns, né? Java, C++, tem Python. Já na computação quântica, a gente tem outros tipos de linguagem, tem as linguagens QISCs, que eles chamam, a Cirq e a ForceTQ, a Q, jogo da velha, que é da Microsoft. Bom, basicamente os softwares eles precisam projetar os algoritmos em probabilidades e dentro da física quântica. Ou seja, é uma forma diferente de você lidar com tudo isso. E aí, imagine o nível que você tem que ter de mão de obra para poder trabalhar dentro dessas empresas e o tanto de P&D. Então é por isso que esses modelos de negócios podem ser muito disruptivos, mas a gente não sabe quando que esses projetos vão trazer retorno para o investidor. Então fiz esse pequeno traço aqui para vocês entenderem o que é e basicamente qual é a diferença. E aqui agora vamos entrar na parte da divisão para a gente falar das empresas, tá? A gente divide em dois grupos de empresas, tá? A gente tem as empresas Pure Plays, que são aquelas empresas que têm foco exclusivo em física quântica, na verdade em computação quântica. E a gente tem aquelas empresas que são principalmente as grandes corporações, que são os grandes conglomerados que têm setores específicos. Elas não são puramente de computação quântica, elas trabalham com setores mais abrangentes, como a gente tem ali basicamente a Microsoft, a gente tem a própria Alphabet, a gente tem a própria Meta também trazendo, a IBM. São empresas que têm investido, tem um setor que investe em computação quântica, investe em determinadas tecnologias quânticas, mas não são empresas puramente tecnológicas da parte de computação quântica, que é o que a gente vai trazer aqui. Essas empresas aqui, basicamente, são as que têm foco exclusivo realmente em física quântica, começando com a empresa IonQ. O código dela de negociação é o IONQ. E ela, foi a primeira empresa puramente quântica que foi listada na Bolsa de Nova York. E ela tem basicamente um hardware quântico que é focado em qubits de íons. Tá? Lembra que no começo do vídeo eu expliquei um pouquinho das diferenças? Ela trabalha em íons aprisionados. Ela foi fundada em 2015 por 2 físicos. E basicamente a tecnologia dela usa os átomos carregados, os íons, presos em um campo eletromagnético e são controlados por lasers. É bem técnico isso aqui, mas para vocês terem uma ideia de como a empresa trabalha, tá? E quais são basicamente a forma que ela vai vender os produtos dela. Ela não necessariamente vende o computador em si, ela vende um acesso a uma nuvem. Então ela tem os sistemas dela e ela vai monetizar através de uma nuvem que vai utilizar esse computador quântico. Você vai utilizar um computador quântico através de uma nuvem. E aí, você vai ter sistemas integrados lá, o AWS, você vai ter a Azure, você vai ter o Google Cloud, fora as nuvens, fora o acesso direto que você tem às nuvens da própria empresa, que é a IonQ Quantum Cloud. E aí você tem a API aberta, tem, enfim, vários tipos de suporte. E é um modelo de negócio que basicamente vai vender tempo de processamento quântico na nuvem. E aqui você vai ter
principalmente um cliente corporativo utilizando esse tipo de tecnologia para acelerar os seus processos. Contratos de P&D com grandes empresas, governos, laboratórios e projetos co-desenvolvidos com alguns parceiros estratégicos, porque é um tipo de tecnologia que vai transformar tudo que a gente tem aí no mundo, né? A gente vai ter defesa, tem a parte espacial, tem o setor financeiro, o mercado financeiro, que vai utilizar essa tecnologia embarcada. Bom, basicamente a Ionc, ela tem uma receita pequena, queima muito caixa, muito P&D, como eu falei, e é uma aposta no setor quântico que a gente tem aí para o longo prazo. Se der certo, né, se a empresa conseguir escalar o seu negócio, ela vai estar posicionada logo no início, mas tem muito risco embutido na empresa Ionc. Nem sei se eu estou falando certo o nome da empresa, tá? Tem que ajustar a pronúncia, mas o importante aqui são os dados, né? São a parte por trás da tecnologia. Segunda empresa do nosso conteúdo aqui é a D-Wave Quantum, com código de negociação QBTS. Ela tem aqui uma especialização na solução ótima para problemas da otimização de coisas complexas. Ou seja, você minimiza de um lado e maximiza uma função do outro. E a essência dela é que, bom, ela é uma das primeiras empresas de computação quântica aí a nível comercial, e ela fornece sistemas de serviço da Quantum Annealing, que eu falei lá no começo que era um tipo também. E basicamente o Quantum Annealing é uma forma de computação quântica que resolve a parte de problemas, ela otimiza problemas, e aí você tem alguns tipos de setores que se beneficiam com isso. Alocação de capital, de portfólios, logística, roteirização. Falando aqui de algo mais específico, imagina que você tem uma grande solução logística que você precisa para algo extremamente complexo. Diversos portos integrados, os portos chineses que têm uma demanda muito grande de importação, exportação, e você tem uma computação quântica resolvendo esse problema, trazendo a solução, né, de um problema complexo de forma otimizada e mais simples. Esse tipo de computador resolveria isso. Também também vendem, não necessariamente o supercomputador, mas o acesso à nuvem para integração do cliente. E claro, tem a parte de sistemas físicos, mas a parte de nuvem também entra nesse quesito, já que as super máquinas ficam em lugares grandes, resfriados, então você tem toda uma tecnologia embarcada. Eles também oferecem e vendem serviços de consultoria e desenvolvimento para ajudar as empresas a resolverem problemas reais e utilizarem o ambiente quântico deles. Bom, basicamente aqui os grandes clientes que já estão em contato são a própria NASA nos Estados Unidos, a Alphabet, órgãos de defesa também. Então é uma tecnologia que vai ter uma pegada muito de defesa, né? Muito de representatividade em governos por conta desse sistema todo, e óbvio que vai ser utilizado em tecnologia militar, né? Tudo que é de tecnologia primeiro também passa pela parte militar, porque a gente tem as defesas das grandes instituições. Eles dizem que são os únicos a usar aí o sistema de annealing e gate model dele ao mesmo tempo, que é a parte de otimização, né? E eles têm os algoritmos deles que funcionam. Vamos para a nossa terceira empresa, que é a Rigetti Computing, código de negociação RGTI, e eles utilizam os processadores quânticos com supercondutores. E dentro dessa tecnologia que eles usam, né, a tecnologia central deles, são circuitos quânticos, onde você tem os processadores que são construídos, assim como a gente tem os processadores para computação normal, né, tanto dos smartphones quanto dos computadores, e enfim. Dentro dessa parte, desse tipo de tecnologia da Rigetti, a gente tem os processadores que são os QPUs, né? Antes a gente tinha os CPUs, depois as GPUs, e agora a gente vai ter os QPUs. São processadores
construídos, né, os superprocessadores construídos com tecnologias quânticas. Eles têm, dentro da abordagem da Rigetti, eles têm um foco em um sistema que acaba integrando, né, de forma híbrida, a parte quântica e a clássica, e eles utilizam um modelo de negócio com cloud também, com a parte de serviços embarcada, assim como as outras, né? Tem a parte de consultoria, tem a parte de hardware que eles oferecem, e as empresas, quando assinam um contrato, utilizam o cloud para poder ter acesso. E aí, parceria também com laboratório, agência governamental, tem projetos em desenvolvimento para isso. E o destaque aqui para a Rigetti é um pouco diferente, né? Ela tem uma parada, né, que ela chama de full stack, que ela fabrica os próprios chips, os próprios softwares, e o cloud dela também tem fabricação própria. Então a Rigetti ela é um pouco diferente das outras por conta desse processamento que é feito por supercondutor. A gente tem supercondutor nas GPUs, nas CPUs, né, principalmente o silício, e a QPU ela vem com esse processador quântico sendo utilizado também com supercondutores, mas tudo fabricado dentro da Rigetti. Ou seja, ela tem uma operação mais verticalizada, e aí de repente ela explodindo, ela conseguindo trazer para larga escala isso que deve demorar muito, poderia atrapalhar os negócios das empresas que desenvolvem GPUs. Mas é óbvio que isso é muito longuíssimo prazo, porque a gente está falando de uma venture, a gente está falando de uma empresa de alto risco, com muito investimento, e o grande desafio deles é conseguir gerar, né, oferta para uma demanda muito grande, né, de algo que solucionando um problema você consegue, só que tem que escalar, tem que ser eficiente, tem que ter menos erro dentro dos processamentos deles. E vamos lá, vamos para a nossa quarta e última empresa desse conteúdo, que é a Quantum Computing, código deles QUBT. Eles têm uma aplicação para soluções quânticas usando fotônica quântica, que é basicamente usando luz. A essência da empresa utiliza uma tecnologia que vai utilizar eletromagnetismo basicamente para conseguir entregar a computação quântica. Dentro disso eles têm os dispositivos que utilizam os fótons, que são feixes de luz, aí captura dado, consegue relacionar uma computação, né, são informações mais complexas que eles conseguem trazer. Utilizando a parte quântica, consegue trazer a solução para os grandes clientes. E eles têm ali, eles têm uma pegada também de construir os próprios chips, né? A Foundry deles, igual a TSMC tem a Foundry, né, dos nanômetros lá, dos ultraprocessadores. A companhia aqui, a Quantum, consegue construir, né, a ritmo lógico de pesquisa e desenvolvimento, ela consegue construir ali os chips deles que são fotônicos para feixes de luz, e o grande desafio deles é produzir isso em escala, né? E aí tem integração entre hardware e software, eles oferecem hardware com uma integração com o próprio software deles para rodar dentro desses computadores. Vamos supor que você compra um computador da Lenovo e use o Windows da Microsoft, né? Eles têm essa integração. O mercado deles que eles buscam também é parceria com NASA, com algumas agências governamentais, e também estão em estágios de total embrionário ali, está começando, e experimento, né? Precisa de capital. Tem muita volatilidade, essas empresas vão ter muita volatilidade nas ações, então tomem muito cuidado, não vão colocar aquilo que vocês podem perder, porque são empresas muito pequenas. E aí, cara, quais são as alternativas que a gente tem aqui? A gente pode fazer ali dentro de uma estratégia, utilizar empresas mais consolidadas, né, as grandes empresas que têm uma pegada de computação quântica, como eu falei, a Alphabet investe nisso. A gente tem a IBM investindo nisso, a Microsoft.
você pode colocar grandes empresas com percentual maior e você pode colocar essas empresas com percentual menor na carteira ou fazer um híbrido dos dois. Dá para utilizar isso. Eu sou muito fã de usar ETFs, tá? Mas ETFs que construam um core de carteira. A gente pode ter pequenas empresas que podem ter um potencial muito grande de valorização pensando em construção de patrimônio sempre no longo prazo. Tá? E existe também um ETF que pega, né, uma alternativa que a gente poderia usar, um ETF só de computação quântica, é o ETF QTUM. E ele não faz muita distinção, né, não tem só empresas puras lá de computação quântica, tem empresas que têm uma diversificação maior, que investem também em computação quântica. Então ele traria um pouco mais de diversificação. Mas vocês também, principalmente quem me acompanha sempre aqui, sabe que eu não sou muito fã de ETFs temáticos. Acredito que eles podem performar muito bem em determinados períodos, mas pensando em janelas maiores, eles podem ficar para trás. E aí a média de mercado costuma ser mais vantajosa. Beleza? Gostou desse conteúdo? A gente trouxe algumas coisas mais técnicas, mas conseguimos resumir aí o que tinha de importante e de relevante nesse mercado de computação quântica, que vocês me perguntam muito. Pergunta no Instagram, a galera pergunta os assinantes se querem saber e fica aí. Esses estudos, tá? Não coloquem o dinheiro em algo que vocês não dominam e só coloque dentro de teses tão inovadoras. Se você quiser colocar, só coloque aquilo que você pode arriscar, porque são cases que podem dar muito errado, tá? Então tome cuidado. Beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, você já percebeu que você é maluco, clica aqui embaixo, se inscreve, ative as notificações e, lógico, deixa o like no vídeo pra mostrar pro YouTube que esse conteúdo é relevante. Agora eu vou ficar com vocês nesse próximo conteúdo, então eu te espero lá. Tamo junto, grande abraço.